Gostaria de plantar no seu coração mais uma vez uma porção da palavra de Deus que traz libertação, vida e, sobretudo, abre os nossos olhos para os dias que estamos vivendo. E eu gostaria de, nesse momento, pensar com você algo que tem sido falado e comentado nesses últimos dias. As pessoas têm comentado muito, têm falado muito sobre escândalos, escândalos. E eu gostaria de exatamente pensar com você aqui o perigo dos escândalos e o que a Bíblia fala sobre os escândalos. O que Jesus fala sobre os escândalos, o que os apóstolos, os discípulos de Jesus falam sobre os escândalos. E aqui em Lucas capítulo 17, Jesus fala sobre isso. Em Mateus capítulo 18 também ele fala, mas deixe-me ler algumas palavras desse capítulo 17 de Lucas. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado. Mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Isso é o que a palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 17. Já o nosso evangelista Mateus, um dos discípulos de Jesus, ele também nos dá aqui um parecer sobre isso. Ele diz: mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés do que ser lançado no fogo eterno com as 2 mãos e os 2 pés. E se o olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno do fogo com os 2 olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Veja bem, 2 passagens bíblicas importantes acerca dos escândalos. E a Bíblia fala que, Jesus diz aqui, que são inevitáveis, ou seja, não tem como não ter escândalo. Nessa vida, por causa da natureza humana caída, pecaminosa, ela vai automaticamente, em determinados momentos, vai pecar, vai errar e vai provocar escândalos. E Jesus está dizendo aqui, exatamente, escândalos que estão ligados principalmente àquelas pessoas que conhecem os princípios da palavra de Deus, que conhecem a Deus, que conhecem aquilo que foi exposto sobre a moralidade, sobre a vida com Deus, sobre o caráter, um estilo de vida correto, que agrade o Senhor, um estilo de vida que os céus, deseja que todos nós aqui na terra vivamos, porque Jesus, na sua oração, ensinando os seus discípulos, ele disse que seja a sua vontade feita assim na terra como é feita no céu.
Ou seja, então o desejo do Senhor Jesus é que nós vivamos um céu na terra, ou seja, vivemos com os princípios celestiais, de uma vida correta, uma vida que glorifique o nome dele. E o que é escândalo? Escândalo é um fato ou um acontecimento, na verdade, que contraria e ofende sentimentos, crenças, convenções morais, sociais ou até mesmo religiosas que já foram estabelecidas. E nós estamos vivendo a era dos escândalos. Jesus disse que é impossível que eles não aconteçam. Mas ele também disse que ai daqueles que o provocam, que são a causa dos escândalos. Esses teriam um sofrimento ainda maior. É importante ouvir o que Jesus disse. É importante colocar uma boa atenção nas palavras daquele que veio para trazer vida e vida em abundância. A própria palavra de Mateus diz aqui que Jesus veio para salvar. Não é? Se olharmos aqui o versículo, o Filho do Homem, versículo 11 do capítulo 18 de Mateus, o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Veja bem, a necessidade de salvação que nós temos é muito grande. Mas mesmo Jesus considerando, né, a sua missão de salvação dos perdidos, daqueles que estão afastados dele, daqueles que não têm entendido a palavra dele e que até o momento não conseguem entender os princípios do reino de Deus, e essas pessoas que ainda não professaram uma fé e uma confiança nessa palavra, na palavra de Deus, elas estão perdidas, estão condenadas. E Jesus mostra que a função dele e a missão dele é exatamente buscar e salvar o perdido. Mas mesmo dentro desse contexto, ele faz uma advertência séria com relação a escândalos. E ele diz aqui, não é? Ele diz que seria melhor amarrar uma grande pedra de moinho ao pescoço e ser afogado nas profundezas do mar, do que uma pessoa dessa, ou o causador de escândalos, prejudicar pessoas, não é? Que ele chama de pequeninos. E esses que Jesus chama de pequeninos, não é? São aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, têm crido e têm tido uma fé, uma confiança nessa palavra e são escandalizados, né? Então veja bem a seriedade que Jesus trata um escândalo. E por que será que Jesus trata tão duro aquele que provoca o escândalo? Aqui, pelo contexto que nós lemos em Mateus, o escândalo está ligado a um perigo eminente na salvação de pessoas que, com uma fé simples, vulnerável e pura, não é? A quem Jesus denomina pequeninos, que confiam nele, podem cair em pecado e se afastarem definitivamente de Deus. E eu queria que você entendesse a importância e a seriedade dessas palavras de Jesus com relação ao escândalo. Jesus traz essa advertência, uma repreensão e uma reprovação que ele demonstra em relação aos escândalos e aquelas pessoas que assim o cometem. Em Mateus 18, no versículo 6, ele diz que aqueles que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, ou seja, então aqueles que estão crendo em Jesus, na sua palavra, creem nos princípios dessa palavra e que estão sendo escandalizados por pessoas que estão provocando no meio da sociedade, no meio daquele grupo grande que serve a Deus, que busca Deus, não é? E principalmente no meio da igreja de Jesus Cristo, né? Então, Jesus traz uma advertência muito grande, uma repreensão. E o tratamento que Jesus dá a uma pessoa que consegue se identificar como causadora de um escândalo está aqui em Mateus 18, versículo 8.
Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida eterna, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno, no fogo do inferno. Veja bem que Jesus está dizendo aqui que o escândalo para ele é algo tão sério que ele orienta o causador a cortar, a tirar. Se o seu olho está então causando escândalo, arranca o olho. Se os seus pés estão causando escândalo, corta, tira. Ou seja, ele está dizendo que nós precisamos acordar, precisamos nos arrepender. Então, se isso está acontecendo, nós precisamos nos voltar novamente para Deus e vermos que nós poderemos trazer problemas sérios para a sociedade e principalmente para a Igreja de Jesus e aqueles que servem a Ele. E esses que estão aí seguindo com o Senhor, que têm realmente uma fé pura, vulnerável, não é simples, esses podem ser grandemente afetados. E Jesus está dizendo o perigo disso. Ele não quer que você fisicamente arranque realmente o seu olho, ou corte o seu pé. Não é esse o enfoque. Ele está usando aqui uma figura de linguagem para mostrar a seriedade da situação, do fato de um escândalo. E nós precisamos prestar atenção acerca disso. Em Mateus 18:9, ele diz novamente aqui: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E a coisa é tão séria que ele está falando de duas situações aqui opostas e importantes. Ele está dizendo: atira-o para longe, porque é melhor você entrar no céu, olha só, entrar na vida eterna, estar ao lado dele, mesmo faltando um membro, do que você com todo o seu corpo, você ir para o inferno. Então ele mostra que existe o céu e o inferno. Ele mostra que existe o lado de Deus, o lado do céu, as coisas que caminham com Jesus, que são aprovadas por Ele, princípios que devemos viver e que, se nós aceitarmos, confiarmos e deixarmos nosso coração serem levados por esses princípios, nós vamos viver com Ele e no céu. Mas se por acaso nós provocarmos escândalos e criarmos situações fora desse estilo de vida, de fé com Deus, nós vamos ter uma punição, não é? E vamos, todo o nosso corpo, nosso ser vai ser lançado no inferno. Então ele aqui coloca juízo sobre tudo isso. Então, nesses dias que estamos vivendo, de tantos escândalos que têm acontecido, escândalos na igreja, escândalos no governo, escândalos na sociedade, não é? Escândalos nos lares, nas famílias, né? Quantos divórcios, quanta situação de pais eliminando filhos, filhos matando os pais, não é? Quantos problemas conjugais, mulher e esposa e marido, marido e esposa, não é? Muitas traições, muita dor. Jesus está trazendo aqui uma advertência séria, uma repreensão séria acerca do escândalo. Ou seja, nós não podemos entrar por esse caminho do escândalo. Isso afeta terrivelmente a vida de quem pratica. E também aqueles que irão sofrer por causa desses escândalos. Isso vai trazer uma consequência terrível para aquelas pessoas que não tem nada a ver com isso e vão sofrer na sua fé, na sua vida de relacionamento com Deus. Então, portanto, Lucas capítulo 17, ele diz: tenham cuidado, ou seja, o perigo existe, sejam cautelosos, estejam atentos e conscientes do que está acontecendo, não é? Lucas, ele era um médico, não é? Ele era um dos discípulos de Jesus, ele faz essa advertência, mesmo mostrando as palavras de Jesus acerca da seriedade e que aqueles que praticam
o escândalo, eles vão sofrer punições terríveis. Mesmo Lucas mostrando isso, ele também faz uma alusão ao perdão, ao arrependimento. Ele diz aqui: se um irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe. O mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Então, aqui, Mateus não menciona essa parte, mas Lucas já menciona, mostrando que existe uma ligação acerca do escândalo, daquele que provoca, aquele que causa o escândalo. Ainda existe uma possibilidade do amor de Deus chegar até o coração dessa pessoa e ela se arrepender. E nós, aqueles que estamos caminhando com o Senhor, aqueles que estão vivendo na presença de Deus, aqueles que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, podemos perdoar, não é? Então, a pessoa pode ser perdoada uma vez que ela se arrependa profundamente. Ou seja, o amor de Deus, ele é muito maior, muito mais intenso e muito mais poderoso do que a condenação de Deus. Deus não deseja condenação para ninguém. Ele não deseja que nenhuma pessoa vá para o inferno. Mas Ele está aqui trazendo uma advertência, ele está aqui nos chamando a atenção da seriedade que o escândalo pode causar em toda a sociedade, na igreja e aquelas pessoas que servem a ele, que caminham dentro de uma visão correta, dentro dos princípios corretos do dia a dia de vida. Então, querido, eu gostaria que você entendesse isso e prestasse atenção sobre o escândalo. Cuidado, cuidado com o que você tem falado, cuidado com como você tem vivido, a sua forma de vida, a sua vida, ela precisa estar pautada pela palavra de Deus. Use a palavra de Deus para que você cresça, para que você desenvolva, para que o seu estilo de vida traga paz, traga alegria, traga salvação às pessoas. O mundo precisa de salvação. A Bíblia diz aqui, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O mundo ainda precisa de salvação. Nós precisamos ser usados por Deus, pelo Senhor, para salvarmos o mundo, para salvarmos as pessoas e não condená-las, e não destruí-las. E muitas das vezes, quando estamos praticando o pecado, quando estamos praticando um escândalo, isso vai trazer problemas e causas e consequências terríveis para a vida das pessoas. Então, vamos atentar para as palavras de Jesus. Vamos ouvir aqui essas advertências que Jesus tem nos dado. Então, não olhe em relação às pessoas com intenção maligna. Pelo contrário, use da palavra de Deus, não é? Seja um abençoador, seja aquele que cria na vida das pessoas alegria, paz, misericórdia, perdão, amor, né? E não aquele que vem para destruir, aquele que veio para afetar a vida das pessoas. E nós sabemos que muitas pessoas que têm praticado o escândalo, elas terão, consequentemente, uma punição. Deus tratará com a vida dela, não é? Se ela não se arrepender, se não houver um profundo arrependimento. Que Deus nos salve, que Deus nos livre de pecarmos contra Ele, que Deus nos livre de causarmos escândalos para a sociedade, para a igreja do Senhor, para aqueles que com uma simples fé, com pureza de coração, têm buscado e servido a Ele continuamente. Que Deus seja com você, que Deus te fortaleça, que a graça do Pai seja sobre a sua vida. Um grande abraço para você e até a próxima.